É isso. Oi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem. Acolhemos com muita alegria os fiéis presentes na Matriz de Santana para juntos celebrarmos o 17º domingo do tempo comum. No altar do Senhor, rezemos pelas intenções particulares que trazemos em nosso coração, as que foram depositadas na caixa, e também rezaremos pelo aniversário de André Luiz Pimenta, Cândida Maria Cardoso, José Alessandro Gomes dos Santos, Coraci Pereira da Silva, Flávia Seabra. Pedido de graças, Ronaldo. Ação de graças por todos os colaboradores da Pastoral da Liturgia para a festa de Santana. Pela saúde de Josirene Nunes de Moraes. 7º dia, Ivani Alves dos Reis. Pelos falecidos, Álvaro Alves do Espírito Santo e pelas almas do purgatório. Na liturgia de hoje, escutaremos Salomão pedindo ao Senhor a sabedoria. Dom muito mais precioso do que o ouro e a prata. Assim, em nossa vida, é preciso que aprendamos a usar os bens que passam para que possamos abraçar os que não passam. Esta é a verdadeira sabedoria ensinada por Jesus Cristo. Devemos acolher o reino dos céus que está escondido entre nós e que possui um valor inestimável. Iniciemos nossa celebração, que será presidida por Frei Alex. Desejos de maneira
Irmãos e irmãs, boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas para essa Eucaristia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Deus Pai, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Coloquemos diante do Senhor o nosso desejo de fazer parte da comunidade e do seu reino. Acolhamos a riqueza da palavra de Deus, que nos será proclamada. Ouçamos com atenção. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaão, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante uma noite e lhe disse: Pede o que desejas, eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão: Já que pediste estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. É esta a parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometeste. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor, desde sempre a esses Ele predestinou
a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nos últimos domingos nós temos escutado do Evangelho de São Mateus as parábolas que anunciam o reino de Deus, o reino dos céus. No último domingo, escutamos a parábola do joio e do trigo. A figura do joio e do trigo representam a composição do reino. O fermento representa a função do reino e o grão da mostarda, o crescimento do reino. O Evangelho de hoje anuncia o reino de Deus, mas coloca o homem, o ser humano, em evidência, à medida que o ser humano precisa tomar uma atitude diante desse anúncio que Jesus Cristo faz do reino dos céus. E aí o Senhor vem com as parábolas que nós escutamos no Evangelho de hoje. Na Palestina, tinha-se o costume de enterrar os mortos com todas as suas joias. E ainda hoje se encontram sepulcros antigos que estão enterrados juntos dos mortos as joias daquelas pessoas falecidas. O Evangelho não nos diz se esse campo estava cheio de tesouros, nesse sentido, de que havia ali pessoas enterradas com as suas joias, mas a imagem do campo com o reino como tesouro, como o maior tesouro que aquele homem poderia ter encontrado, à medida que ele é capaz de vender tudo o que tem para adquirir aquele campo e ficar com aquele tesouro. Também, aquele que procura pérolas, ele
vende todas as suas pérolas porque encontrou uma de maior valor. Essa é a atitude que o ser humano tem que ter diante do anúncio do reino, a escolha. À medida que nós escutamos o anúncio de Jesus Cristo, nós precisamos tomar uma decisão: a quem seguir, o que escolher na nossa vida, viver em função de quê e de quem. Porque são estas escolhas diárias que vão, de fato, nos dar a conquista definitiva do reino dos céus. Jesus Cristo, Ele traz o reino dos céus junto dele, mas não é um reino no sentido do tesouro que brilha, que ofusca todas as outras luzes, ao modo que desperta o interesse das pessoas. É um reino ainda difícil de ser descoberto, difícil de ser encontrado, que precisa de atenção, sensibilidade, de coração aberto, atenção à palavra de Jesus, para que nós possamos de fato saber aonde está esse tesouro e assim fazer a nossa escolha. Muitas vezes nós vemos que as pessoas têm feito escolhas como se fossem permanecer nesse mundo definitivamente. A escolha maior que nós devemos fazer é pelo reino. A primeira e grande escolha é essa. Todas as outras escolhas diárias da nossa vida, elas vêm em função dessa primeira escolha. Porque quando nós fazemos a opção pelo reino de Deus, pelo seguimento a Jesus Cristo, a nossa vida vai sendo pautada por esta escolha, nos ajudando a fazer o discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não nos leva a Deus. Agora, à medida que nós fazemos uma escolha, é preciso ter uma renúncia também. Com certeza, aquele homem que vendeu tudo o que tinha, aquele outro que vendeu as suas outras pérolas para ir atrás daquilo que valia mais, com certeza eles tinham coisas de valor afetivo, de valor econômico, mas foram capazes de abrir mão de tudo aquilo em vista de algo maior. E fazer renúncias na nossa vida não é fácil, porque nós nos apegamos, nós construímos muitas coisas e, nesse sentido, precisamos compreender que colocar o coração nestas coisas, em pessoas, não nos permite fazer uma caminhada livre e generosa em busca desse campo que esconde um tesouro, em busca desta pérola mais valiosa do que todas as outras. Vamos lembrar daquele jovem que abordou Jesus Cristo no caminho. O que eu preciso fazer de bom para alcançar o reino dos céus? Qual é a resposta de Jesus Cristo? Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Qual é o desfecho dessa história? Aquele jovem voltou para casa triste, porque não foi capaz de fazer uma renúncia. Ele já praticava os mandamentos, ele já buscava viver aquilo que era próprio da sua religião, mas não foi capaz de largar tudo para seguir a Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos nos manter atentos, sensíveis, buscar compreender bem a palavra de Deus, para que as coisas desse mundo não nos impeçam de fazer um seguimento coerente a Jesus Cristo. O nosso batismo já nos coloca na dinâmica de quem quer seguir a Jesus, mas o Senhor, Ele respeita a nossa liberdade. O Senhor, Ele não nos impõe nada nesse caminho, não nos obriga a fazer escolha nenhuma, mas nos coloca diante de uma decisão. O Senhor não nos obriga a seguir o seu próprio caminho, mas coloca opções na nossa vida. E somos nós que, a partir desta compreensão evangélica da palavra de Deus, precisamos, de fato, escolher o caminho que vamos seguir e a quem vamos servir. Porque nós não podemos ficar parados no caminho, nós não podemos voltar quando decidimos seguir a Jesus Cristo. O caminho exige isso, uma entrega de si mesmo. A renúncia a todas essas coisas é muito difícil, mas a maior renúncia que nós devemos fazer é de nós mesmos. Aquela renúncia que Jesus Cristo nos ensina no alto da cruz e que São Paulo, na carta aos Filipenses, nos proclama como um cântico, que abriu mão de si mesmo, obediente, humilhado, desceu dos céus, assumindo a cruz para nos salvar.
o cântico daquele que desce, se rebaixa, o rebaixamento do Filho de Deus. Não o rebaixamento no sentido de humilhação que nós compreendemos, mas no sentido da humilhação enquanto a dignidade de ser filho de Deus e rebaixar a esta condição humana para que nós pudéssemos participar da comunhão com Deus na plenitude. Então, quando nós temos isso em vista na nossa caminhada cristã, nós vamos compreendendo que a medida para o nosso seguimento é o próprio Senhor. E tudo o que nós encontramos de desafios nesse caminho vem dentro daquilo que nós ouvimos de São Paulo aos Romanos, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O amar a Deus, o querer estar junto de Deus, nos dá uma força interior para superar todos os desafios. Não colocamos a nossa confiança nos seres humanos, nas coisas que nós criamos nesse mundo, e nem as pessoas devem ser a medida para a nossa vivência. Existem muitos contra-testemunhos, até dentro da própria igreja, que na sua essência, na essência da sua constituição divina, é o rosto visível de Cristo nesse mundo, aonde nós fomos incorporados pelo nosso batismo. Mas dentro desse corpo místico existem sim feridas, células cancerosas que vão fazendo com que esse corpo sofra, com que esse corpo tenha feridas abertas diante das pessoas. E somos nós essas feridas, somos nós que causamos esta imperfeição desse corpo que está presente nesse mundo. Então, irmãos e irmãs, é nesse sentido que nós vamos compreendendo a palavra de Deus e buscando uma conversão interior, uma transformação pessoal, para que a nossa vida seja um testemunho de quem compreende as exigências próprias do convite de Jesus Cristo, para quem compreende que há a necessidade de renunciar, e para essa renúncia é necessário um processo de autoconhecimento, porque se nós não nos conhecermos, nós teremos maiores desafios e maiores dificuldades na vida. Conhecendo a nós mesmos, sabendo quais são as nossas fragilidades, temos condições de trabalhar esses elementos da fragilidade humana para que possamos colocar a esperança na vida futura. A vida futura que todos nós almejamos, que todos nós desejamos e que queremos alcançar. Mas para isso é preciso converter a vida a Deus. Não converter no sentido de pecado ou de virtude, mas de colocar tudo em vista de Deus e do seu reino, uma vez que o reino de Deus já foi implantado entre nós por meio de Jesus Cristo, na encarnação, no ventre de sua mãe, por meio de Jesus Cristo, que abre as portas do paraíso para todos nós, quando depois da cruz ressuscita, dando a todos nós a oportunidade de reconquistarmos aquilo que, pela nossa existência humana, lá na origem sempre foi nosso, o paraíso. Nós nos afastamos de Deus, nós nos colocamos numa atitude de infidelidade e de autossuficiência. O maior pecado que nós podemos carregar, nos reconhecer nesse mundo independentes de Deus, separados, como se de fato nós fôssemos o Deus de nós mesmos, ou colocássemos esta confiança em pequenos deuses que nós encontramos pelo caminho. Por isso, aquilo que nós escutamos do livro dos Reis nos ajuda nesse discernimento pessoal e diário. A partir de um processo de autoconhecimento, fazer os pedidos necessários, nos colocar humildemente diante de Deus, assim como Salomão, sendo filho de Davi, o grande rei, se reconhece como um jovem, como alguém que está no meio do povo eleito e pede a Deus sabedoria para guiar o povo que o Senhor lhe confiou, e assim o Senhor o concede. Do que nós estamos precisando para sermos mais fiéis no seguimento a Jesus Cristo? No que nós estamos precisando mais converter a nossa vida a Deus? O que precisa de uma maior transformação? São perguntas que nós podemos ir fazendo a nós mesmos para que assim nós
encontremos as respostas que vão nos ajudar numa vivência mais alegre e mais frutífera do seguimento a Jesus Cristo. Por isso, a renúncia não pode ser sinônimo de sofrimento, mas de entrega, porque nós sabemos o que queremos alcançar. Peçamos então a Deus o discernimento para compreendermos a dinâmica do reino de Deus, as exigências do discipulado a Jesus Cristo e, mais ainda, a docilidade do coração, do espírito, para nos colocarmos nesse segmento por inteiros, também com as nossas fragilidades. O Senhor nos acolhe como nós somos e é o caminho que vai nos ajudando a transformar a nossa vida, quando nós seguimos os mesmos passos do Mestre. Então, que Ele nos guie todos os dias da nossa vida, para que assim nós possamos nos associar cada vez mais a Ele na conquista do paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor as nossas preces, suplicando-lhe que nos ajude a viver sua palavra. Digamos confiantes: ouvi, Senhor, a nossa oração. Juntos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que vossa Igreja sempre se empenhe, Senhor, no caminho da humanização do mundo e no anúncio fiel do Evangelho. Rezemos ao Senhor. Que os nossos governantes possam buscar políticas públicas de interesse a todos os cidadãos, especialmente aos mais vulneráveis. Rezemos ao Senhor. Que nós saibamos reconhecer o protagonismo de vossa graça em nossa vida. Rezemos ao Senhor. Que o ano vocacional nacional suscite nos corações de todos os fiéis a necessidade de promover e rezar pelas vocações. Rezemos ao Senhor. Pelo descanso eterno de Ivani Alves dos Reis, celebramos o seu 7º dia. Que o Senhor lhe conceda o paraíso, a recompensa dos justos, também pelos seus familiares enlutados, que no momento da tristeza e da dor também possam fazer a experiência da ressurreição pela fé. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos nossos irmãos e irmãs enfermos que se encontram nos hospitais, nas suas casas, que o Senhor lhes conceda o dom da cura e também assista todos aqueles que promovem a saúde, que cuidam dos seus entes queridos, que precisam de cuidados, também pelos médicos e profissionais da saúde. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Concedei-nos, Deus da vida, as graças que vos pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. A Eucaristia que celebramos exprime nossa disposição de fazer parte da grande família de Deus e anunciar com alegria que encontramos o verdadeiro tesouro do reino.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja peregrina neste mundo. E por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e recebei, e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo João, seu auxiliar Dilmo, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, rezando hoje o 7º dia de Ivani Alves dos Reis, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, com a Senhora Santana, São Francisco e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O nosso de cada dia perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei a palavra e serei salvo.
Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Vamos ouvir os comunicados da paróquia. Mensagem do dízimo. O pão repartido se multiplica. A você, dizimissa, receba nossa gratidão por sua partilha. Que Deus continue abençoando você e sua família. Informamos que dia 31/7 não haverá expediente nas secretarias da Matriz e na Capela. Cursos de pais e padrinhos, dia 16/8, aqui na Matriz, das 19 às 22 horas. Informações, procurar a Secretaria Paroquial. Cerco de Jericó, início dia 7/8, segunda-feira, às 7 horas. Encerramento, 13/8, domingo, às 16h40. Atendimento de confissões na Matriz, dia 10/8, quinta-feira, sem intervalo, durante a adoração. Venha adorar o Senhor, convide familiares e amigos, participem. Vivenciamos os festejos de Santana 2023. Expressamos gratidão a toda forma de doação que fez tão belo evento. Convidamos os coordenadores e os que trabalham nas barracas para participar no próximo domingo, dia 6/8, às 19 horas, da missa em ação de graças. Sob as bênçãos de Deus e a nossa padroeira Senhora Santana, uma abençoada semana para você e sua família. Paz e bem. Convido a comunidade a rezarmos uma Ave Maria pelo descanso da nossa irmã Ivani Alves dos Reis, que o Senhor possa acolhê-la no seu reino. Também que essa oração alcance o coração enlutado dos seus familiares, que nesses dias aonde vocês sentem de um modo mais intenso a partida da Ivani, vocês possam fazer a experiência da fé na ressurreição de Jesus Cristo, a vida que é transformada. São Francisco nos ensina que a morte é uma irmã que nos coloca diante da visão beatífica do Pai. Então, que vocês possam restituir a vida da Ivani como o dom que Deus colocou na família de vocês, mas que agora é preciso devolvê-la ao Pai. Então, que vocês rendam graças a Deus pelo tempo de convivência, pelas experiências vividas, mas que possam também permanecer na paz da ressurreição de Jesus Cristo, continuando o seu seguimento, buscando concretizar na vida o Evangelho de nosso Senhor. Ave Maria. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma boa noite, um bom domingo. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.